Leitura dos escritos sagrados do livro A Arte do Jorei, volume 2. Ponto focal, Jorei e diagnósticos. Pergunta número 26. Ministro, depois de janeiro deste ano, 1950, uma senhora de 45 anos ficou com o rosto pálido e consultou um médico que lhe disse tratar-se de um câncer no estômago, o que a levaria a ter de submeter-se a uma cirurgia. Há uma semana, essa pessoa vem recebendo jorei, diz já não sentir mais os sintomas da doença, e inclusive seu apetite e força vital voltaram ao normal. No entanto, a palidez de seu rosto ainda continua nítida. Até agora, ela não tomou nenhum remédio e também não se submeteu a qualquer tratamento médico, mas quando recebe jorei, saliva bastante e sente náuseas. Será que a origem do problema dessa senhora é espiritual? Meixo-san. A palidez do rosto indica a presença de anemia, mas pode também estar sinalizando a existência de um câncer verdadeiro. Para certificar-se de que se trata mesmo de câncer, basta tocar com a ponta dos dedos a região do estômago, onde poderão ser percebidos alguns nódulos solidificados, indicadores do problema. Por outro lado, a palidez do rosto é também uma característica do câncer, dando a impressão de que falta sangue. Porém, é necessária uma certa experiência para se detectar esse problema. No caso relatado, parece-me ser sintoma de câncer, sim, mas antes preciso saber se existem solidificações na região do estômago. Pergunta número 27. Ministro, há um ano, uma mulher de 26 anos vem sofrendo certa pressão no tórax, acompanhada de febre, hora alta, hora baixa. Faz 2 semanas que venho ministrando jorei, mas mesmo assim essa pessoa não apresenta melhoras. Será algum problema espiritual? Meixo-sama, não. Quem está ministrando jorei fora do ponto focal é você, e por isso não está conseguindo atingir a toxina que se encontra bem solidificada. Ministre jorei com persistência nos ombros e nas costas. Pergunta número 28. Ministro, de acordo com a sua orientação, sempre devemos ministrar jorei no ponto focal. Nesse caso, qual o lado mais importante, o físico ou o espiritual? Meixo-san. A atenção maior deverá estar voltada para o lado físico, pois é nele que se refletem em forma de toxinas as nuvens espirituais, o que quer dizer o local do espírito onde se concentram as máculas correspondentes ao mesmo ponto do corpo físico, no qual existem impurezas acumuladas e normalmente no lugar em que há acúmulo de máculas encosta um espírito negativo. Por isso é que é importantíssimo localizar as regiões do corpo físico onde há toxinas solidificadas, pois esses são os locais que facilitam a entrada de entidades malignas. Daí também a razão de elas fugirem ao ministrarmos jorei em pontos que apresentam concentração de toxinas, justamente por não gostarem da luz, o que faz com que desapareçam. Ministro, depois que o senhor fundou a religião, o jorei deixou de ser apenas um tratamento terapêutico, como era antes. Mas agora, não podemos mais pedir que a pessoa tire a roupa, nem nos é permitido tocar-lhe o corpo, o que torna difícil descobrirmos o ponto focal dos problemas. Inclusive, também não dispomos de nenhum curso específico para aprendermos a encontrá-lo. Meixo-sama, é verdade, contudo, não há nenhum problema em tocarmos com as pontas dos dedos os 2 lados do pescoço e os ombros de alguém. E com esse procedimento, vocês poderão detectar a existência ou não de febre nesses locais.
É normal o ponto focal encontrar-se nas partes superiores do corpo, tendo por primazia a região das parótidas e dos gânglios linfáticos do pescoço. Em segundo lugar, ele pode se localizar na parte posterior da cabeça, mas mesmo ao se tocar a região da testa, percebe-se a existência de febre, cuja causa, no entanto, encontra-se na parte de trás da cabeça, ou até nas parótidas mesmo. Então, ao se detectar febre na região da testa, deve-se ministrar jorei inicialmente aí, mas se após alguns minutos não surtir efeito algum, é porque a causa poderá se encontrar na parte de trás ou mesmo dentro da cabeça, na mesma região da testa, para onde deverá ser direcionado o jorei. Se mesmo assim não se obtiver os resultados esperados, deve-se experimentar a canalização da luz diretamente nas parótidas. Caso esse procedimento também não surta efeito, no sentido de a febre ceder, deve-se ministrar o jorei na parte posterior da cabeça. E caso esse último recurso não tenha sucesso, deve-se aplicar o jorei nos ombros. Seguindo-se essa ordem, são solucionados de 80% a 90% dos casos de doenças com manifestação de febre. A febre nos locais citados indica a presença de toxinas que deixam a cabeça assim meio obscurecida, além de também gerarem um estado de melancolia. Mas na maioria das vezes essas impurezas são eliminadas em forma de catarro ou sob a ação de tosse. Em quadros de paralisia nos braços em consequência de derrame, a causa encontra-se na cabeça e nos ombros, dando-se o mesmo em casos de rachaduras nas mãos. E por isso é que não basta ministrar-se jorei exatamente onde a doença se manifesta, porque nessas circunstâncias obtém-se apenas uma melhora temporária. A cura definitiva só advém mesmo quando a luz é canalizada para os pontos em que se encontra a origem do problema. Em casos de derrame, ainda é necessário sabermos que são dois os tipos existentes. Num deles, a pessoa sente tonturas, podendo chegar até a desmaiar. Nesse caso, se a paralisia ocorreu no lado direito, o jorei deve ser ministrado no lado oposto, ou seja, no esquerdo e vice-versa. Esse é o procedimento correto a ser seguido, porque a toxina do ombro deslocou-se para a cabeça e, ao descer, atingiu o lado oposto ao que originou o problema. E isso acontece devido ao fato de os nervos que se encaminham para os braços cruzarem-se no interior da cabeça. Entretanto, em ocorrências de paralisias repentinas no braço, o jorei deve ser ministrado exatamente no local afetado pelo problema, já que esses casos decorrem de toxinas dos ombros que desceram diretamente para os braços e aí ficaram localizadas. Outro ponto importante diz respeito à região posterior correspondente aos rins e às costas. Certas pessoas têm uma saliência acentuada entre as escápulas e os rins, e devido a esse problema, sentem-se abatidas, melancólicas, desanimadas, tristes e depressivas. Outras sofrem disfunções gástricas, cuja origem é a mesma. Então, para os que apresentam disfunções estomacais, basta ministrar-se jorei nas costas, bem entre as escápulas. Pergunta número 30, ministro. Por que e como se forma essa saliência que o senhor acabou de mencionar entre as escápulas e os rins? Veja, Sama, a origem de tudo encontra-se no mau funcionamento dos rins, que, não tendo condições de realizar suficientemente a sua função excretora,
acabam acumulando resíduos internamente. Estes, por sua vez, depois de algum tempo, ultrapassam o tecido renal e se depositam no lado externo, na parte superior da região abaixo das escápulas, formando aí uma nova toxina. É um processo que se desenvolve devido às pessoas dormirem muitas horas seguidas à noite de barriga para cima. Então, ministrando-se jorei nessa saliência, a toxina é dissolvida e penetra novamente nos rins, de onde será eliminada pela urina. Porém, há casos em que ela se encaminha para o intestino, de onde é expelida através de diarreias. Às vezes, ela também chega a ser eliminada através da pele por meio de suor com um acentuado mau cheiro. Um outro problema bastante sério é a inflamação dos rins, pielite, que chega a causar dor nos quadris e no abdômen. E para descobri-la, basta apertar com a ponta dos dedos nos lados direito e esquerdo, a região logo abaixo das costelas, onde normalmente são detectados pontos febris. Esse tipo de inflamação vem acompanhado de dores tão violentas que fazem o paciente rolar na cama. Nessas situações, o jorei deve ser ministrado nos dois lados, mas de modo geral, esse tipo de dor passa num instante. Obrigada. Estamos juntos rezando mais uma vez. Uma boa noite a todos.